É sempre um prazer compartilhar a palavra do Senhor, ouvir a Tua palavra e vivermos a Tua palavra. Meu nome é Dieicra, eu sou pastora das nossas crianças, nossos kids, nossos pets. Eu sempre falo que as nossas crianças aqui da Shalom são as nossas fofurices, né? Nossa alegria. E eu amo servir as nossas crianças porque elas estão vivendo, aprendendo, conhecendo sobre Jesus. Então é sempre uma alegria servir as nossas crianças. Eu sou casada com o pastor mais lindo dessa igreja. Desculpe os outros pastores, eu sinto muito por isso, mas eu sou casada com o pastor Lucas, que é o pastor dos adolescentes. Juntos nós temos 2 filhos, um menininho de 6 anos, chamado Caleb, e a nossa filhinha agora de 6 meses, a nossa Estherzinha. E nessa manhã, estou aqui para compartilhar a palavra do Senhor com você. É uma alegria estar aqui e eu quero muito falar do que Jesus tem falado no meu coração. Bom, nós estamos numa série muito legal sobre Ei Deus, eu tenho uma pergunta. E geralmente nessa série, normalmente nós estamos respondendo perguntas que geralmente a gente faz para Deus. E hoje não vai ser diferente. Pastor Carlos já compartilhou com a gente algumas mensagens em relação a essa série. Na primeira mensagem ele falou sobre propósito de Deus para a nossa vida. Depois ele falou sobre Deus bom num mundo mau. E aí, semana passada, se você estava aqui, você lembra, ele falou sobre que só Jesus salva. E essas mensagens, elas estão no YouTube. Então, se você perdeu uma delas, corre lá depois, você pode ouvir essas mensagens, porque elas estão muito boas. E hoje eu quero compartilhar uma pergunta com você, que provavelmente você já fez essa pergunta para Deus em algum momento da sua vida, ou antes, ou agora, você ainda está vivendo isso, ou você ainda vai viver essa pergunta. E a pergunta que eu quero compartilhar com você é a seguinte: se Deus sabe todas as coisas, por que é que eu devo orar? Provavelmente você já fez essa pergunta. Se Deus sabe tudo o que eu preciso, por que é que eu devo orar? A palavra de Deus diz lá no Salmo 139 que antes que a palavra chegue na minha boca, Ele já sabe o que eu vou dizer. Então por que eu tenho que orar? Mateus 6 diz que o nosso Pai sabe o que a gente precisa antes mesmo da gente pedir. Então por que eu tenho que pedir? Por que eu tenho que ir lá contar para Ele qual que é a minha necessidade? Então, a palavra de Deus também fala em Jeremias que antes de eu ser formada no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. O Senhor sabe tudo sobre mim. Então, por que eu tenho que orar? Por que eu devo ir até o Senhor, contar os meus anseios, os meus pedidos, os meus desejos, abrir meu coração, falar dos meus medos? Por que é que eu tenho que fazer isso? Então, a resposta mais simples, básica para essa pergunta é porque Jesus é o nosso principal modelo de vida cristã. Jesus, sendo o próprio Deus, como Filho de Deus, Ele orava, Ele tinha uma vida de oração. Então Jesus orava todos os dias. A palavra de Deus diz lá nos evangelhos principalmente que Jesus tinha e mantinha uma vida de oração, uma comunhão com Deus. Inclusive, quando os discípulos iam até Jesus perguntar ou questionar sobre a oração, ele sempre orientava, ele falava, olha, vai para o quarto, vai para o secreto, fecha a porta, ora ao seu pai. Então ele sempre orientava como poderíamos fazer. Também Jesus orava nos momentos difíceis, como eu e você. Muitas e muitas vezes eu e você fazemos isso. Às vezes a gente corre para Deus quando a gente está passando por um perrengue, quando a gente está passando por uma luta, por um problema, por uma situação difícil. A gente corre até Deus. E Jesus também fazia isso. Quando ele estava enfrentando o diabo lá na tentação no deserto, ele estava orando. Quando ele foi para o Getsemane, ele foi orar. Então Jesus também vivia essa vida de oração nos momentos difíceis. Jesus também orava por coisas do dia a dia, coisas cotidianas, coisas que eu e você vivemos todos os dias. Jesus fazia isso constantemente. Jesus, lá na oração do Pai Nosso, quando Jesus está ensinando essa oração, ele fala assim, quando você for orar, você ora também pelo pão nosso de cada dia. Ele está ensinando, ele está orando e ensinando a orarmos sobre provisão de Deus. Ele também, nessa mesma oração, ele falava sobre tentação,
ele falava sobre relacionamento, sobre você perdoar aquele que tem ofendido. Então, Jesus também orava por coisas que eu e você também oramos no nosso dia a dia. E Jesus também orava dando graças quando ia comer, quando ia agradecer o alimento, quando estava à mesa com seus discípulos, principalmente, Jesus estava o tempo todo orando. Esses dias, meu filho Caleb, de 6 anos, ele estava vendo um desenho, e aí eu estava perto dele, então ele, bem na hora do desenho, assim, um momento, todos os personagens foram para a mesa para comer. E aí, rapidinho, eles começaram a comer, conversar e tal. E aí o meu filho olhou para mim assustado e falou assim: mamãe, por que eles não vão orar? E eu achei tão interessante, porque assim, a criança, ela tem a capacidade de aprender com aquilo que ela está vivendo, com aquilo que ela está experimentando dentro da sua própria casa. Então, nós temos a obrigação, como os pais, também ensinar os nossos filhos a orar todos os dias, a viver a palavra de Deus e fazer isso todos os dias. Então, a gente continua vivendo isso. Jesus também orava pelas pessoas, principalmente. É interessante que Jesus, ele mostrava uma total despreocupação em orar pelas pessoas. Por ele mesmo, aliás. Ele não estava preocupado em orar por ele. Ele estava muito mais preocupado em orar pelas pessoas que estavam à sua volta, interceder pelas pessoas que estavam à sua volta. Inclusive, talvez uma das únicas orações em que a gente vê Jesus orando por ele, é aquele texto que fala: afasta de mim esse cálice. Então, ele está falando: afasta de mim, pedindo misericórdia do Senhor nesse momento, mas é talvez uma das únicas orações que Jesus está fazendo para ele. Jesus também orava depois de um dia cansativo, quando estava pregando, falando para as multidões, ensinando seus discípulos. No final do dia, ele se retirava para orar. E também ele orava quando ele precisava tomar uma decisão. Decisões precisam ser regadas por oração. Todas as nossas decisões, tudo aquilo que a gente for fazer, precisa ser regada por oração. E Jesus fazia isso. Quando Jesus foi escolher os 12 discípulos, ele foi para o monte, passou lá a noite toda orando por essa decisão. Aí no outro dia de manhã ele foi lá e decidiu escolher os seus 12 discípulos. Então Jesus é o nosso principal modelo de vida cristã. É por isso que a gente ora, porque Jesus orava, simplesmente por causa disso. Mas hoje eu quero ler com você um texto sobre uma das orações de Jesus. O texto está lá em Mateus, capítulo 26, do 36 ao 46. Nós vamos ler juntos esse texto. Gostaria que você prestasse bastante atenção nesse texto. Provavelmente você já conhece, mas é um texto que nós vamos tirar lições preciosas sobre a oração. O texto está ali no telão também. O texto diz assim: então, Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Então ele fala: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Ele perguntou a Pedro. Vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele se retirou pela 2ª vez e orou: meu Pai, se não foi possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então, quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam cansados e pesados. Então, deixou-os novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois, voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem o traidor. Aqui nós vemos Jesus vivendo o pior momento da sua vida. Jesus estava profundamente triste, numa tristeza mortal. Momento talvez que eu e você nunca vivemos.
Talvez eu e você nunca passamos por essa fase, por esse sentimento que Jesus estava vivendo ali. E em profunda agonia, profunda tristeza, Jesus pede e ora três vezes a mesma oração, pedindo força para enfrentar aquela situação. Então, baseado nesse texto que nós lemos aqui, se Deus sabe todas as coisas, por que é que eu devo orar? A primeira coisa que a gente aprende é que a oração, ela confronta a nossa pressa. A oração confronta a nossa pressa. Olha só, o versículo diz assim, ó: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Por 3 vezes Jesus fala assim: Senhor, tem misericórdia, eu não quero viver o que eu vou viver aqui. Ele sabia o que ele ia viver, mas ele fala: tira isso de mim. Ele fala: tira isso de mim, tira isso de mim. Por 3 vezes ele está pedindo a misericórdia do Senhor, clamando ao Senhor, orando pelo Senhor, pedindo para o Senhor, para que aquele momento fosse passado. Mas nessa oração, ali no Getsemane, Jesus ora, mas nada muda de forma imediata. Quando ele fez a primeira oração, a segunda oração, a terceira oração, nada mudou. Ele continuou orando, intercedendo. Os discípulos ali estavam cansados, eles queriam que aquela noite passasse, eles não tinham noção do que ia acontecer depois, eles só queriam que aquilo passasse, que aquilo acabasse logo, mas Jesus não. Jesus sabia que ele precisava manter a sua vida de oração. Ali naquela oração, Deus não fala audivelmente com Jesus. Ele não fala claramente. Ali o céu está silencioso. Talvez você já viveu isso, esse momento, de você se colocar diante de Deus, de você colocar a sua angústia diante do Senhor e você não ouvir o que Deus está falando com você. Muitas vezes na nossa vida cristã a gente passa por isso. Mas eu quero dizer para você nessa noite que a ausência da resposta de Deus ali naquele momento não é a ausência de Deus. Deus estava presente ali. Deus estava ouvindo a oração de Jesus. Deus estava com certeza vivendo aquele momento junto com Jesus. Então pode ser que Deus não está respondendo de forma imediata e nem respondendo da forma como você deseja naquele momento. Mas com certeza Deus está tratando o seu coração. Com certeza Deus está tratando o seu coração. Esses dias, meu filho Caleb estava brincando de banco imobiliário. E eu estava com um amiguinho ali perto, ali na sala, na minha sala, e eu estava fazendo almoço. E aí eles estavam brincando juntos, e você sabe, você que já jogou banco imobiliário, você sabe que você pode falir ali naquele jogo, né? E eu vi que meu filho estava perdendo, estava falindo. E aí então, de repente eu olho para trás assim, ele está com a cabecinha baixa assim, com a mãozinha assim, fazendo assim. Ele estava orando, né? Eu entendi que ele estava orando porque ele estava com R$1 só. Ele estava perdendo no jogo. E aí ele correu para a oração. Ele falou: o que eu tenho para fazer aqui agora é orar, né? Não tenho o que fazer. E ele foi para a oração. Gente, jogadas depois, ele correu todo feliz lá na cozinha. Ele se recuperou, ganhou não sei o que lá. Eu sei que ele ganhou o jogo. E ele veio todo feliz. Mamãe, eu ganhei o jogo, você viu? Porque eu orei. Falei: com certeza, foi porque você orou. Aí eu já aproveitei esse momento, né? Eu falei: já vou ministrar meu filho aqui, né? Falei: olha, filho, hoje você ganhou, você fez a sua oração e você ganhou. Mas isso não significa que toda vez que você orar, você vai ganhar um jogo, certo? Aí ele olhou para mim assim, falou assim: não, mamãe, Deus nunca faria isso comigo. Eu falei assim: puxa vida, agora eu arrumei um problema aqui, né? Porque eu vou ter que ensinar isso aqui para ele. E aí, à tarde, quando o Lucas chegou, eu compartilhei isso com ele. Aí a gente teve o mesmo pensamento. A gente falou assim: puxa vida, como é que a gente vai ensinar o nosso filho que nem tudo que ele pedir na oração, ele vai ser respondido de forma imediata ou da forma como ele quer? Né? A gente teve esse pensamento. E aí a gente falou: bom, quando chegar na hora de responder e ensinar isso, a gente ensina. Por enquanto, deixa ele confiar em Deus e continuar orando do jeito que ele ora, né? Às vezes, irmãos, nós oramos, como meu filho fez, insistindo que Deus responde da mesma forma. Ali, na hora: Senhor, eu quero isso agora. Eu quero ganhar esse jogo, eu quero comprar tal coisa, eu quero casar com fulano, eu quero ter um filho agora, eu quero ter uma promoção no meu trabalho agora.
Então, às vezes a gente age como uma criança de 6 anos e a gente quer porque quer aquele momento, daquela forma que a nossa oração seja respondida. Às vezes a gente dá prazo para Deus. Eu não sei, já aconteceu isso, de eu ver pessoas fazendo isso. A gente vê a pessoa falando assim, olha, Deus vai me responder essa semana. Não, eu estou fazendo um propósito de oração, até amanhã Deus vai me responder. Eu tenho que dar uma resposta, então até amanhã Deus me responde. Ou então, eu conheci uma irmã uma vez, que ela disse que Deus falava com ela em sonhos. Tudo bem, Deus pode falar da forma como Ele quiser, amém? Só que ela estava querendo que aquela noite Deus respondesse a oração dela no sonho dela. Então, ela queria viver aquele momento, aquela situação. Ou seja, se Jesus é o nosso maior exemplo de vida cristã, e Ele foi para a oração nos momentos difíceis, por que é que eu e você também não vamos? Se Jesus estava ali, confrontando o seu próprio medo, a sua própria ansiedade em sair daquela situação logo, por que é que eu e você temos que sermos respondidos de forma imediata? É muito difícil, aliás, é muito fácil a gente limitar Deus ao nosso próprio tempo. Lembre-se, Deus sempre age no tempo dele, à vontade dele, fazendo sempre o propósito dele. A palavra de Deus diz, lancem sobre mim a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Está falando assim, ore, coloque diante do Senhor a sua ansiedade, a sua vontade de receber tal coisa de forma imediata, a sua oração, o seu problema, a sua luta, a sua angústia. Coloque diante do Senhor e Ele está dizendo, eu vou cuidar de você. Então, se você está aqui nessa manhã, Deus te trouxe para ouvir a palavra dEle. Deus te trouxe para ouvir isso. Deus está falando assim, olha, coloca diante do Senhor a sua ansiedade. Coloca diante do Senhor. Dobre-se a Jesus. E coloque diante do Senhor a sua ansiedade. E enquanto a gente espera dentro do tempo de Deus e não no nosso, Deus confronta a nossa pressa, a nossa ansiedade. Ele está com a gente, fortalecendo o nosso coração, fortalecendo a nossa fé, a nossa alma e nos preparando para os próximos passos. Ele está nos guiando a viver e a fazer o plano dele e a vontade dele para as nossas vidas. Amém, irmãos? A segunda coisa que a gente aprende aqui é que a gente ora, ou a gente deve orar, porque a oração, ela é um relacionamento com Deus. A gente ora porque a gente quer ter intimidade com o Senhor. A gente ora porque a gente quer viver uma relação de pai e filho, como íntimos que nós somos. Então, o texto diz assim, quando Jesus vai fazer a oração, ele fala assim, meu Pai. É isso que ele fala. Quando nós podemos chegar diante de Deus, compartilhar as nossas lutas e dizer, meu Pai, é o meu Pai. Ali, nessa oração, Jesus não recebe imediatamente o que ele pede, mas ele continua na presença do Pai. Ele continua orando, ele continua insistindo. E a oração de Jesus aqui, ela não mostra que a insistência nos traz a resposta imediata, como a gente gostaria. Mas ela nos traz a comunhão com Jesus que a gente precisa. Porque o que a gente precisa de fato é viver com Deus, é termos a nossa vida com o Senhor. Quando Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, Ele fala assim, quando vocês forem orar, vocês orem, Pai Nosso. Ele está nos ensinando, olha, eu sou o Pai, eu ensino, eu ajudo, eu acolho, eu amo, eu auxilio, é o que eu faço como Pai. É o que nós fazemos com os nossos filhos. Quando nossos filhos caem, quando os seus filhos caem, vem correndo até você, você abraça, você acolhe. Quando eles estão com medo de madrugada, o que você faz? Você acolhe, você ama, você protege. Esse é o nosso papel como pais. E Deus está agindo da mesma forma com a gente. Ele quer ter esse relacionamento conosco. E esse é o nível de relacionamento que Jesus tem com Deus, que é o que nós também devemos ter com Deus. É esse relacionamento. Hoje em dia, irmãos, a gente está tão acostumado a viver de forma automática, né? Tudo está muito evoluído e com certeza daqui a anos vai estar mais ainda. Mas hoje em dia a gente tem tudo meio que automático. A gente tem robô para limpar a casa, não é verdade? A gente tem
lava-louça, para lavar nossa louça. A gente tem micro-ondas para aquecer nossa comida. A gente tem máquina de lavar para lavar nossa roupa. Não é verdade? Deus me livre se a nossa máquina de lavar quebrar. A gente não sabe nem o que fazer, não é? É tudo pronto, é tudo muito fácil. Os carros estão automáticos, é tudo muito mais fácil. Mas aqui, Jesus está nos ensinando que a oração, ela não vem como uma resposta automática. Ela não é uma resposta automática para a nossa vida. Com Jesus não é assim. A oração não é a forma de eu conquistar o que eu quero. Como uma criança birrenta que fica lá, eu quero. Não. A oração não tem esse fim. A oração é para vivermos o nosso relacionamento com Deus. E essa demora de Deus, essa possível demora de Deus, você pode ver como uma demora de Deus, ela é um convite para você viver essa comunhão com Deus. Ela é um convite para você se aproximar do Senhor, para você viver profundamente com Ele, aprofundar o seu relacionamento com Ele. E o nosso relacionamento com Deus, ele consiste na nossa oração diária, nossa vida de oração e na leitura da palavra de Deus. É o nosso devocional, nossa vida com Deus. Então, às vezes você pode falar assim, não, mas eu tenho a minha vida muito corrida, é muito difícil para mim, eu não consigo parar e me ajoelhar lá por 1 hora quando eu acordo, não, eu já acordo na correria. Você pode falar isso, mas você pode tirar 5 minutos do seu dia, você pode começar com 2 minutos, com 5 minutos, colocar diante do Senhor a sua oração. Você pode falar assim, não, mas eu nem tenho muito o que falar para Deus, eu começo a orar, aí eu esqueço o que eu vou falar, não oro. Não, a gente coloca diante do Senhor, a gente começa aos poucos vivendo a vontade do Senhor. E isso assim, a gente vive uma vida com Deus. Se a gente está dirigindo, se a gente está comendo, se a gente está vivendo, se a gente está trabalhando, se a gente está aqui, onde nós estivermos, nós estamos vivendo uma vida de oração. A palavra de Deus diz em João 15:15, já não vos chamo de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Amigos. A gente pode viver uma vida de relacionamento com Deus. Deus quer um relacionamento de oração. Alguns de vocês conhecem um pouquinho a minha história, mas eu vivi num lar cristão desde que eu nasci. Então, eu tive o privilégio de conhecer Jesus desde criança. Então, passei minha vida toda correndo pela igreja, como os nossos filhos fazem, brincando na igreja, cresci na igreja, como criança, adolescente, jovem, até então vir para o seminário em 2010. Mas eu tive esse privilégio de viver, e muitos de vocês aqui também viveram isso. E tem pessoas que estão aqui pela primeira vez hoje, que estão aqui ouvindo sobre isso a primeira vez hoje. Mas o que eu quero dizer em relação a isso é que não importa se você vive na igreja, se você cresceu ouvindo de Jesus, se você conheceu Jesus desde pequeno, ou se você está aqui pela primeira vez hoje, a oração é sempre um desafio. A oração é sempre uma disciplina. Você sempre precisa se voltar para a oração de forma intencional. Ah, mas eu conheço Jesus desde sempre. Não importa. Eu preciso permanecer com Jesus. Eu preciso manter minha vida de oração, o meu relacionamento com Ele. Quando você se afasta de uma pessoa, seja amigo, seja alguém que você conhece, se você não cultiva aquele relacionamento, você acaba se perdendo. Acaba perdendo aquele relacionamento. E com Jesus é a mesma coisa. Se a gente para de se relacionar, se a gente para de ir até Ele, a gente acaba perdendo o prazer de viver na presença do Senhor. Então, a gente vive com Jesus e a gente faz as orações porque nós estamos vivendo uma vida de comunhão com Deus. Outra coisa que a gente aprende é que Deus responde às nossas orações baseado na sua soberania e não nas nossas expectativas. Aqui é interessante. Você já fez alguma oração absurda? Que assim, graças a Deus que Deus não respondeu a sua oração? Provavelmente, né? Provavelmente. Eu já vivi algumas orações absurdas em toda a minha vida cristã. Eu me lembro de orações que eu fiz que hoje eu olho para trás e falo, Senhor, graças a Deus que o Senhor não respondeu aquela minha oração. Eu lembro de uma que quando eu estava grávida do meu primeiro filho, eu coloquei a mão na minha barriga assim, e eu orei, e eu falei assim, Senhor, me manda gêmeos.
Irmãos, graças a Deus que Deus não respondeu a minha oração, porque assim, né? Gêmeos, né? Eu não tinha noção do que era ter um filho, imagina 2, né? Eu sempre falo que pais de gêmeos precisam de uma oração dobrada, de uma unção dobrada. Eu não sei como eles vivem, eu não faço ideia. Eu tive um de cada vez e, né, já não é fácil. Agora você imagina 2. Então, graças a Deus que essa oração não foi ouvida naquela época. Aleluia por isso. Aí agora, quando eu estava grávida da Esther, recentemente, eu coloquei a mão na minha barriga de novo. Aí eu falei, Senhor, não responde aquela oração de 5 anos atrás, né? Não é agora, eu não quero agora, por favor, eu quero um só. E aí Deus respondeu de novo. Então assim, a gente faz orações absurdas. Sabe por quê? Porque a gente não tem noção do plano soberano do Senhor. É Deus que conhece a nossa vida. É Ele que sabe o que a gente precisa. É Ele que sabe o que a gente vai dar conta. É Ele que sabe o que é melhor para nós. Como nós sabemos para os nossos filhos. Vocês sabem, eu sei, a gente sabe que os nossos filhos precisam comer bem, precisam estudar, precisam ir para a escola, precisam fazer tantas coisas, mas eles não querem. Eles não sabem, precisa tomar banho. Eles não querem. Eles não sabem o que é melhor para eles. Nós, como pais, sabemos. E nós orientamos de acordo a fazer isso. E Deus faz a mesma coisa com a gente. Às vezes, a gente está agindo de forma birrenta com Deus. Falando, Deus, eu quero assim, dessa forma. Responde a minha oração desse jeito, é isso que eu quero. E Deus está falando, pera, eu tenho algo melhor para você. Eu vou fazer de uma outra forma, no tempo certo, na hora certa. Lá no Ministério Infantil, quando a gente está ensinando a oração do Pai Nosso para as crianças, é muito bonitinho eles aprendendo a oração do Pai Nosso. E eles trocam as palavras, confundem as palavras. E esses dias eles estavam aprendendo sobre o Pai Nosso, e aí eles falaram assim, uma das crianças fala assim, Pai Nosso estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino, eles falam, né? E seja feita a minha vontade. Eles confundem, eles falam, em vez de falar, seja feita a tua vontade, eles falam, seja feita a minha vontade, né? E é bonitinho, é fofinho, e a gente corrige eles. Mas são crianças que estão aprendendo a orar. Mas muitas vezes eu e você agimos da mesma forma. Às vezes a gente vai diante de Deus, coloca o nosso joelho no chão, fala, Senhor, seja feita a minha vontade, né? Seja feita, venha o meu reino, a minha vontade, o meu desejo, aquilo que eu quero. Não considerando a soberania de Deus. Não fazendo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Olha o texto, diz assim, ó, Jesus falando, não seja como eu quero, mas como tu queres. Talvez essa foi a oração mais difícil de Jesus. E é a oração mais difícil que a gente faz também. Dentro da sua realidade, dentro da sua angústia, dentro do seu problema. É a oração mais difícil que a gente fala, Senhor, esquece a minha vontade. Venha a tua vontade, faça a tua vontade na minha vida. Ali, Deus não negou aquela oração naquele momento por maldade. Pelo contrário, Deus é um Deus de amor, de misericórdia. Mas Ele tinha um propósito maior. O propósito era a redenção. Era nos amar, morrer por nós. O maior propósito de Jesus nesse mundo era a redenção. Sempre foi a redenção. Sempre tem um plano maior. Sempre tem algo acima daquilo que a gente está conseguindo enxergar. Aquilo que a gente está conseguindo ver. E ali, naquela oração, a gente aprende que a oração não muda a vontade de Deus. Não muda, mas ela nos alinha à vontade de Deus. A gente passa a entender o propósito de Deus para a nossa vida. A gente começa a viver junto com Jesus, lado a lado com Jesus, entendendo a vontade de Deus dele para a gente. Então, a minha oração não foi atendida como eu quero, mas eu estou vivendo dentro do propósito de Deus. Eu estou me alinhando à vontade de Deus. Eu tenho mais uma história para contar. Eu sei que eu estou falando muito do meu filho, mas é que é tão bonitinho ele vivendo e desenvolvendo a fé dele. E eu queria falar isso para vocês. Esses dias nós saímos, eu e ele, eu estava dirigindo, e ele viu um carro. Eu não me lembro se era um Camaro ou se era uma Ferrari, ele ama carros. E aí ele falou assim,
mamãe, eu queria muito, quando eu crescer, uma Ferrari. Aí eu continuei dirigindo assim, eu fiz, e fiquei quieta. Aí, na verdade, eu não quis expor ali, né? Falar, nossa, filho, tem tanta coisa para acontecer, né? Até você comprar uma Ferrari, tem tanta implicação dentro desse desejo. E aí eu falei, Aí ele, eu vou orar. Falei, isso, ora, vai, ora, isso mesmo, pode orar. E nesse momento, irmãos, eu pensei assim, gente, Deus pode dar esse carro para o meu filho? Pode, certo? Deus pode dar o carro dos sonhos para ele? Pode, mas isso vai cumprir o propósito de Deus na vida dele? Se sim, amém. Se não, Deus vai dar o que ele precisa para cumprir o propósito dele nesse mundo. E é isso que a gente vive, eu e você. É dessa forma que a gente vive. É dentro desse limite que a gente vive, para cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Deus não responde a nossa oração baseado na nossa vontade, mas no seu propósito eterno. Você tem aqui nessa manhã, se você está aqui pela primeira vez hoje, ou não, você está aqui, você tem anseios, você tem desejos, você tem vontade de colocar diante do Senhor os seus pedidos, os seus desejos, os seus anseios, os seus medos, as suas angústias. Deus sabe o que você precisa, você sabe o que você gostaria de ter. Mas você está aqui diante dessa manhã para justamente colocar diante do Senhor sobre isso. Mas lembra, antes de tudo, nós vivemos para manter o nosso relacionamento com Ele. Nós vivemos para isso. Deus é assim, e Ele sabe o que é melhor para nós. 1 João diz, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos atende, Ele ouve a nossa oração. Se eu pedir dentro da vontade dEle, não dentro da minha, é da dEle que eu peço. Romanos afirma que todas as coisas cooperam para o bem, de acordo com o seu propósito. É isso que importa, é o propósito dEle para a minha vida. Provérbios fala assim, eu posso fazer planos, mas a resposta certa sempre vem do Senhor. A resposta certa sempre vai vir do Senhor, sempre, sempre. Eu coloco diante de Deus, mas eu oro e peço a resposta do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Eu sei que é um desafio, eu sei porque eu vivo isso constantemente. Eu sei, isso é um desafio mesmo. Nós vivemos isso de forma constante. De colocar diante do Senhor, de orar, de interceder, de pedir, de clamar. A gente está vivendo isso todos os dias, todas as semanas. É isso que a gente faz, como filhos de Deus. E por fim, a oração, ela não transforma a situação. Ela transforma o coração antes de transformar a situação. A oração transforma o coração antes de transformar a situação. Aqui no final do texto, depois da oração de Jesus, depois da agonia que Jesus estava vivendo, da tristeza profunda que ele estava vivendo, daquele momento difícil que ele estava vivendo, no final de tudo, ele foi abençoado por Deus e Deus o fortaleceu. Olha só o texto, diz assim, no final, vamos, ele fala para os discípulos, levantai-vos, vamos, o traidor vem aí, é chegada a hora. Está na hora, vamos, agora a gente tem que ir para a missão, agora é a hora de vivermos aquilo que nós estamos aqui para viver, que é a missão de Jesus, a missão de Deus para a nossa vida. A situação de Jesus ali naquela oração, ela não mudou. Jesus pediu a misericórdia, sofreu, estava triste, profundamente triste, mas a situação não mudou. Ele morreria por nós, Ele morreria por você que está aqui nessa manhã, Ele morreria por mim, por cada um de nós. Ele estava ali, ele sabia que esse era o propósito dele. Mas ele entrou ali naquele jardim angustiado. E ele saiu fortalecido. É assim que a gente age quando a gente vai para a oração. É assim que a gente vive quando a gente vai para a oração. A gente vai para a oração, a gente coloca o nosso joelho diante do Senhor. A gente está triste, angustiado, sem saber o que fazer, com medo daquilo que vai acontecer. Mas aí quando a gente se levanta fortalecido. Para viver, sabe o quê? A missão do Senhor neste mundo.
para viver o milagre do Senhor neste mundo, para sermos sal nesse mundo, sermos luz nesse mundo, para viver a graça do Senhor dia após dia. Nós levantamos para a nossa missão. Então, a oração, ela vai transformar o seu coração, antes de qualquer coisa, porque é um relacionamento com Deus. É o nível mais profundo que nós temos com Deus. A oração não muda o problema, mas ela muda você que está orando, através de Jesus. A oração transforma o seu coração, que é aquilo que é mais importante. Às vezes você está orando aqui nessa manhã, você está orando pelo seu chefe, você fala, Senhor, tem misericórdia, eu não aguento mais trabalhar naquele lugar, esse meu chefe é difícil, e tarará, e você vai diante de Deus, e aí Deus vem e transforma o seu coração, e você começa a enxergar o seu trabalho, a sua vida de uma outra forma, porque a oração transformou você primeiro. Às vezes você olha para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, você fala assim, meu Deus, tem misericórdia. É isso aí, que preciso orar, preciso clamar, estou pedindo misericórdia por essas pessoas. Mas aí você fala, eu preciso orar. Mas aí você passa a enxergar aquelas pessoas, seu marido, sua esposa, de uma outra forma, com outros olhos. Porque Deus está trabalhando no seu coração. Porque Deus está vivendo ali e trabalhando com você. Você pode olhar talvez para um relacionamento quebrado. Você fala assim, não tem mais jeito. Não tem mais o que fazer, um casamento difícil, um casamento destruído. Sempre tem o que fazer, irmãos. Sempre tem o que fazer. Nem sempre o problema é a pessoa. Nem sempre o problema é o seu chefe. Nem sempre o problema é a situação, é o seu trabalho, ou são os seus filhos, ou é a sua casa, ou são os seus pais que você cresceu. Nem sempre. Às vezes, você vai com essa oração e Deus transforma o seu coração. E aí você começa a enxergar as coisas de uma outra forma. Você pode aqui estar nessa manhã também orando por cura, por um milagre sobre a sua vida física. Lembre-se, Deus está ouvindo a sua oração. Deus te trouxe até aqui para dizer, olha, eu estou ouvindo a sua oração. Eu estou ouvindo. E eu estou trabalhando no seu coração. Eu estou cuidando de você. Eu estou com você. Porque Ele está com a gente todo o tempo, até a consumação dos séculos. Ali naquela oração, Jesus não recebeu a resposta que pediu, mas Ele recebeu a força que Ele precisava. E eu e você também vivemos isso. A gente vive a força, vive na base da força que o Senhor nos dá, através do nosso relacionamento com Ele. Amém, irmãos? Então, por que então que oramos, mesmo quando Deus já sabe de tudo? Por quê? Porque Deus deseja nos alinhar à sua vontade. Deus deseja fortalecer o nosso relacionamento com Ele. Deus deseja transformar o nosso coração e nos preparar para viver o milagre do Senhor todos os dias. E nos preparar para a missão dEle neste mundo. É por isso que nós oramos. É por isso que eu e você colocamos diante de Deus as nossas orações, as nossas petições. Sempre. Então, nessa manhã, nós vimos os motivos que eu e você temos que orar. Então, meu desafio para cada um de nós aqui, me incluindo, é que essa semana a gente tenha um tempo de oração. A gente aprofunde o nosso relacionamento com Ele. A gente coloque diante do Senhor. Como eu disse, eu não consigo orar 1 hora, mas eu consigo, antes de sair de casa para trabalhar, orar 5 minutos. Eu consigo deixar o celular de lado e orar. Eu consigo parar antes de dormir, colocar o meu joelho e orar. Eu posso fazer isso. Eu posso experimentar, aproveitar e aprofundar o meu relacionamento com Ele. Nós podemos fazer isso. Se você tem dificuldade, você não sabe muito o que falar para Deus, faça uma lista de oração. Escreve um caderninho de oração. Coloca lá, Senhor, eu quero orar pelo meu filho, eu quero orar pelo meu esposo, quero orar pelo meu trabalho. Faça uma lista. Vai ticando. Senhor, graças a Deus, obrigada. Eu tenho um caderno de oração em casa, que esses dias eu dei uma olhada, de quando eu era adolescente, e eu tenho lá orações respondidas. É tão bom quando a gente volta para isso, fala, puxa, Deus respondeu a minha oração, nem lembrava, nem agradeci. Eu nem fui grata a Deus por isso. Eu preciso agradecer ao Senhor pelas orações respondidas, da forma como Ele faz. Coloque diante de Deus a sua necessidade, o seu desejo, os seus sonhos, os seus planos. Sempre, sempre. Deus é fiel e Ele sempre será fiel ao seu propósito.
Independente, irmãos, independente do sim, do não, do espera, porque Deus pode responder da forma como Ele deseja. Ele pode falar para você, sim, ok, vai, você vai receber isso. Não, você não vai, isso não é melhor para você, eu tenho o melhor para você. Ou Ele vai falar assim, não, espera um pouquinho, vamos fazer tal coisa. Vou te moldar nisso, vou forjar o seu caráter ainda, antes disso. Independente da resposta do Senhor, Ele sempre responde e Ele sempre é fiel ao propósito dEle para a nossa vida. Amém, irmãos? Então, nessa manhã, coloque diante do Senhor o seu coração. Ele sabe tudo sobre nós. Como filhos, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe da nossa angústia. Ele conhece nossas lágrimas. Ele sabe, irmãos. Ele sabe o que você tem vivido nessa semana. Ele sabe da dificuldade que você talvez enfrentou para chegar aqui nessa manhã. Ele sabe do momento difícil que você está vivendo. Ele sabe que você está pedindo a cura física. Ele sabe. Coloque diante dele agora. Coloque diante do Senhor agora a sua oração, o seu pedido. Peça um milagre do Senhor, porque Ele conhece o nosso coração. Ele é fiel, Ele é nosso Pai, Ele nos ama, Ele nos protege. Ele faz aquilo que é melhor para nós. Para nós. Ele é nosso Pai. Ó Senhor, nós, nesse momento, nós colocamos a nossa mão no nosso coração agora. E Senhor, nós queremos entregar ao Senhor a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa angústia. Ó Pai, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe, Pai, o Senhor sabe. Aqui os nossos irmãos, os meus irmãos que estão aqui nessa manhã, seja aquele que está aqui pela primeira vez, aquele que está aqui há tantos e tantos anos, ó Pai, o Senhor conhece. O Senhor sabe. Nós colocamos diante do Senhor a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa angústia, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor é fiel, o Senhor nos protege, o Senhor nos fortalece, o Senhor é o Deus que cuida, que ama. Ó Deus, como nós fazemos com os nossos filhos, o Senhor faz isso com a gente, ó Pai. Que privilégio sabermos que temos um Pai que olha por nós, que cuida de nós enquanto nós dormimos. Ó Pai, que tem um plano soberano para as nossas vidas. Que privilégio saber que tem alguém cuidando de nós, que tem alguém cuidando das minhas angústias, das minhas dificuldades, que tem alguém forjando o meu caráter, me preparando para ser uma pessoa melhor, me preparando para ser uma esposa, uma mãe, ó Deus, uma pessoa melhor nesse mundo, ó Deus, para viver a missão do Senhor. Ó Pai, nós te louvamos, ó Pai, e nós te agradecemos nessa manhã, pela tua presença aqui neste lugar, e pelo teu amor para conosco. Nós te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.